Estamos na série Atos, né? Série Testemunhas, e a gente está nessa proposta de passear aqui capítulo por capítulo, e vendo ali, acompanhando o nascimento da igreja, a história da igreja, e como é importante. A gente viu que o livro de Atos é um livro histórico, sim, é um livro da história da igreja, e muitas das vezes é bom a gente revisitar a nossa história, para que a gente possa, muitas das vezes, olhar para o presente, e às vezes a gente se pergunta, né, como foi que a gente veio parar aqui? Não sei se em algum momento no seu casamento, você pega algumas fotos, né, lá da lua de mel, lá do início, aí você olha a sua realidade hoje e você se pergunta onde foi que a gente se perdeu no meio do caminho. Então, visitar a história, muitas das vezes, é entender a essência, é entender o lugar onde tudo começou. E, muitas das vezes, fazer uma crítica do atual lugar onde nós estamos e saber que é possível, sim, viver algo que Deus tem para cada um de nós. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 2. Eu tenho colocado versículo na tela, mas eu vou começar a parar de colocar versículo para ver se a gente consegue trazer a Bíblia mesmo, ter aí o papel na mão. Mas deixa aberto em Atos, capítulo 2. Eu quero construir, eu vou fazer uma crítica e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma aplicação prática para a nossa fé. Então, preciso que você preste muita atenção, que eu vou fazer aqui uma construção até chegar no lugar que eu acredito que seja a proposta do livro de Atos. Uma matéria da revista super interessante falou sobre empresas que ao longo do caminho foram mudando o seu ramo, o seu propósito. E eu não sei se você sabe, mas a Jacuzzi, né, conhecida pelas suas banheiras, né, os seus jatos de massagem, ela começou como uma empresa de aeronave, olha só. 3 irmãos italianos decidem construir aeronaves. Num dos testes da aeronave, um dos irmãos morre, aquilo vira um trauma, e eles aproveitam o know-how que tem de bombas, né, por causa da construção das aeronaves, e conseguem encaixar esse know-how em banheiras. Então, a empresa nasce com uma missão, transportar pessoas, né, explorar espaço, não sei ao certo, mas ela acaba terminando a missão dela como banheiras, proporcionando um outro tipo de propósito. Faz parte. A LG, ela começa como uma empresa que vendia produtos de limpeza, olha só. E agora ela se torna, ao longo da sua caminhada, foco nos eletrodomésticos, né, eletrônicos, muito pelas oportunidades que foram sendo abertas para ela no seu ramo de negócio. Quantos de nós, né, não começamos uma faculdade e aí no meio do caminho muda outra, você faz uma pós-graduação e você percebe que o mercado está indo para outro lugar e você faz uma mudança na sua vida? Isso é natural, irmão. Mudanças fazem parte do ser humano. A matéria vai dizer que evoluções tecnológicas, apostas arriscadas, infelizes ou felizes coincidências, ou até mesmo apuros financeiros, muitas empresas chegaram ao topo desenhando e principalmente redesenhando o próprio caminho, ou seja, mudanças fazem parte da nossa vida. Nós não somos contra a mudança. Mudanças fazem parte, desde que não sejam mudanças dos nossos fundamentos, dos nossos valores. Aristóteles, o grande filósofo, vai dizer que a mudança é desejável em todas as coisas. De certa forma, todos nós gostamos de ver as coisas mudando, crescendo, as coisas evoluindo. Faz parte da nossa caminhada, tanto de fé, faz parte da nossa vida como um todo, nós buscarmos e experimentarmos mudanças. A questão é, quando o assunto é igreja, mudanças são permitidas, são aceitáveis? Será que a gente pode olhar para a igreja do primeiro século, a igreja de hoje, ver uma diferença enorme e chamar isso de evolução? Chamar isso realmente de que as coisas melhoraram ao longo do tempo? E é muito importante essa manhã, eu quero convidar você a fazer uma visita, a gente fazer uma visita histórica de como a igreja começou e como as coisas foram acontecendo ao longo do caminho, para que a gente possa entender qual é a essência da igreja e para que a gente também não seja vítima de sistemas que estão destruindo a nossa fé. Não sei se você sabe, existe um público gigantesco que são os crentes desigrejados. Pessoas que não querem mais estar em igrejas, pessoas que se decepcionaram tanto, mas elas amam Jesus.
mas não querem mais estar na igreja. Isso tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. E nós aprendemos a olhar a história, fazermos uma crítica e nos posicionarmos conforme a palavra de Deus e vivermos o que de fato significa igreja. Eu não sou contra a mudança da igreja, desde que seja uma forma de comunicação. Ao longo da história, mudanças precisam acontecer, mas não na essência, mas não no propósito, não na mensagem, e não o que significa, de fato, ser igreja. Atos capítulo 2, eu vou ler esses 3 pontos para não ficar muito longo, e assim a gente vai construir essa mensagem de hoje. Então, eu te convido aí, Atos capítulo 2, já pulando para o versículo 22, e eu vou pulando conforme aí está a referência, tá? Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este quem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a sua face me encherás de júbilo. Pula para o versículo 37, por favor. E ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras disso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Irmãos, a história da igreja começa com a vinda do Espírito Santo, como foi falado domingo passado. E a vinda do Espírito Santo significou, naquele momento, um empoderamento para ser testemunha de Jesus, com sinais e maravilhas, a mensagem que é poderosa para salvar. O Espírito Santo agora convencendo o homem dos seus pecados, levando a reconciliação a Deus. E assim começa Pedro. Pedro com uma mensagem que, se você depois em casa ler cada detalhe, a mensagem de Pedro, Cristo é o centro. Jesus é o centro de todas as coisas. É porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Assim a gente pode resumir essa mensagem, dizendo que tudo começa com ele e tudo termina com ele. De que o que estava acontecendo ali era o grande plano de Deus. Deus estava escrevendo o plano de salvação na história. E Cristo, o próprio Filho de Deus, Deus encarnado, ele veio trazer redenção, ele veio trazer salvação, reconciliação, nos fazendo filhos de Deus pelo ministério da adoção. Essa é a mensagem de Pedro. Falando sobre pecado, pregando arrependimento, pregando reconciliação. E o resultado, 3.000 pessoas foram salvas, inaugurando assim a primeira igreja, lá em Jerusalém.
E a Bíblia diz que essa igreja, todos havia comunhão, estavam em comunhão, eles partiam pão, não havia necessidade entre os irmãos, porque a necessidade de você é a minha necessidade, a sua necessidade é a minha necessidade. Então, se eu tenho algo a mais, eu me desfalço de algo a mais, para que você não tenha necessidade. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. É um verdadeiro sonho, né? Uma família foi nascida como igreja através de uma mensagem onde o Cristo é o centro de todas as coisas. A partir daí, eu quero pregar essa manhã sobre igreja. A igreja é um lugar de uma única mensagem, onde Cristo é o centro, e onde nos ensina a sermos família. Guarda essas duas palavras. A igreja é um lugar de uma única mensagem, onde Cristo é o centro. Claro, dentro dessa mensagem, nós temos vários subtítulos, desde que Cristo seja o centro. E também, igreja é o lugar onde nós aprendemos a ser família. A gente aprende que igreja existe uma relação direta de causa e efeito. A mensagem pregada gera uma forma na igreja. A igreja é aquilo que está sendo pregado. A igreja vive aquilo que está sendo centralizado nela. O que dá forma à igreja é a mensagem sendo pregada. E quando a mensagem é essa mensagem, Cristo, nós vamos ver uma forma de igreja. Mas quando a mensagem muda, quando a mensagem começa, como as empresas, começa a se adaptar a novas oportunidades, começa a querer mudanças, porque as mudanças, elas acabam atraindo mais pessoas. Quando a mensagem começa a ser negociada e Cristo não é mais o centro, nós também continuamos a ter igreja, mas de uma outra forma. É um outro tipo de igreja, com outro tipo de valores, que não é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito importante a gente entender a igreja a partir da sua mensagem, e não a partir do que ela oferece como estrutura, não a partir do que ela oferece como qualquer outra coisa que não seja Cristo. Então, nós não somos contra de igrejas tecnológicas, igreja com parede preta, azul, abóbora, não importa, desde que Cristo esteja sendo pregado, desde que a Bíblia esteja aberta, o plano de salvação sendo pregado, a redenção, a paternidade de Deus, a adoção, arrependimento, obra do Espírito Santo, é claro, mas essa é a mensagem da igreja. E essa mensagem necessariamente vai formar uma família. Quando se muda a mensagem, irmão, se muda a forma de ser igreja. Então, eu disse aqui, mudar a mensagem é necessariamente mudar a essência. E não é de fazer igreja, é de ser igreja. De ser igreja. A mensagem nos transforma para ser e não para ter. A mensagem diz quem nós somos. E necessariamente o que nós somos nós podemos ter ou não. Mas a mensagem é aquela que mexe no nosso ser, na nossa natureza. Então, Atos 2, nascimento da igreja. O que nós vemos aqui em destaque? A mensagem. Cristo é o centro. E a outra coisa que me chama a atenção é a comunhão, o partir do pão. Não é um ajuntamento de pessoas, não é um clube como esse, onde as pessoas entram e saem e você não sabe quem é. Mas é um lugar onde se chama família, onde o pão é repartido, onde a necessidade do outro é suprida. E assim, quando nós queremos entender o que era igreja, nós vamos para Atos capítulo 2, primeiro século, e a gente começa a entender a essência e o propósito do nascimento da igreja. E aqui eu fui falando que a marca da igreja é reconciliação, é arrependimento, sempre através da cruz, da obra de Jesus Cristo. A gente prega prosperidade, pode pregar prosperidade através do Evangelho, através do Cristo que salva, que redime e traz prosperidade para a nossa vida. Bem, entenda qual é o conceito de prosperidade, quer dizer ausência de necessidade. Então a gente pode pregar N coisas, desde que biblicamente falando, Cristo seja o centro de todas as coisas, e como o apóstolo diz, quer bebais, quer comais, faça tudo para a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado sempre. Bem, qual foi o resultado disso? Da mensagem? Qual foi o resultado dessa comunhão, do amor, do partir do pão? A gente vai ver milhares e milhares de pessoas dizendo, eu quero Cristo.
Claro, obra do Espírito Santo. Mas as pessoas entenderam o propósito da igreja. O Espírito Santo não precisou manipular a mensagem. O Espírito Santo estava convencendo as pessoas de que aquela mensagem pregada, sim, Deus cria o mundo, o homem cai, Deus envia Cristo, Cristo salva, e nós estamos aqui agora sendo redimidos pela obra de Jesus Cristo. Qual é a consequência disso? Perseguições e matança. Dizer que Jesus é o Senhor, num império onde só havia um Senhor, aquilo gera um desconforto político. Roma vê aquilo como uma ameaça. Bem, que Senhor é esse que está sendo pregado, se eu sou o Senhor? Então, matanças, você vai ver Nero, a primeira grande perseguição, 64 depois de Cristo, milhares de crentes sendo mortos. E eu já pulo para a última perseguição, em Diocleciano, 305 depois de Cristo. Uma grande perseguição, e assim a história da igreja foi formada. Cristo sendo pregado, uma família onde tudo era comum, perseguição, a igreja vivia nas catacumbas, nas margens da história. Até que nós chegamos em 313 depois de Cristo. E nós temos um evento aqui muito importante, que é a conversão do imperador Constantino. Agora, irmão, o jogo começa a mudar. Constantino, ele coloca o fim da perseguição. Ele decreta isso. Ele é um cristão. Ele não vai permitir que no seu reino, no seu império, cristãos sejam perseguidos. Agora está liberado alvarás para a construção de templos. A igreja começa a sair das sombras. A igreja começa a estar nas principais avenidas da cidade. E isso é muito bom. Nós não temos problemas com isso. O imperador sendo convertido, igrejas sendo construídas. Agora, a igreja também começa a ocupar a política. A igreja também começa a ocupar cargos de conselhos políticos. A igreja começa a se espalhar e levar a fé cristã para todas as esferas da sociedade, e parece que aquela mensagem onde Cristo é o centro, onde Deus quer salvar o mundo, onde o homem pecador, caiu e precisa de salvação, parece que essa mensagem ela foi perdendo espaço, foi perdendo força, e uma outra mensagem foi ocupando o centro do Evangelho. 380 depois de Cristo, irmão. Veja que a gente está partindo desde o nascimento da igreja. O imperador Teodósio, ele diz que agora o cristianismo é a religião oficial. E quem não for crente, irmão, corra, porque nós vamos atrás de você. As pessoas perdiam tudo. Comércio, empresa. Qualquer pessoa que declarasse contra a fé cristã, agora ela era perseguida. A igreja que até então fugia, a igreja que estava escondida nas catacumbas, nas cavernas, agora ela está ocupando os palácios, e agora ela tem um exército, e agora ela está perseguindo, e agora ela está proibindo os cultos que até então ela era proibida de fazer. Você que não é como nós, você é proibido de fazer os cultos, agora é vocês que vão para as catacumbas, porque agora nós estamos ocupando os palácios. Chegamos na Idade Média, irmão, 1095 depois de Cristo, nós temos as primeiras cruzadas. Homens com escudo, com espada, eles estão agora matando em nome de Deus. Percebe a evolução da história? Percebe como as coisas foram desvirtuando? As coisas foram saindo do prumo? As coisas foram se transformando em qualquer outra coisa que não é igreja. E por quê? Porque a mensagem não era mais pregada como Pedro pregou. Porque Cristo não é mais o centro da mensagem. Deus não está mais em busca de pecadores. Deus não está mais em busca de filhos. Agora o cristianismo se torna uma arma para matar, para conquistar, para vencer, para avançar. E aqui eu pedi para o chat GPT fazer uma imagem para mim. Olha que maneiro. Eu falei, chat, faz para mim a imagem de Jesus lavando os pés e os cruzados na guerra. Olha que bacana que gerou, né? Surpreendente. E a pergunta é, como é que a gente sai dali e vem para cá? Tudo é igreja, irmão. Como é que a gente sai de um Cristo lavando os pés e dizendo, se eu sou mestre, faça isso.
lave os pés, sirva, considere o outro maior do que você, ame o próximo como a ti mesmo. A gente sai dali e vem para cá. O escudo agora carregando a cruz de Cristo, não é a cruz mais da salvação, é a cruz onde Deus está do meu lado. E se Deus está do meu lado, irmão, eu vou atropelar, eu vou fazer, eu vou matar, eu vou fazer o que tem que ser feito. E assim nós podemos pegar o retrato da história da igreja, começando com um Cristo lavando os pés, e agora nós já estamos com um exército armado, matando pessoas a qual Deus veio para salvar. Veio para salvar. E aqui eu fiz um paralelo. Igreja em Atos, a cruz é um resgate pelos nossos pecados. Igreja de hoje, a cruz, poder e conquista. Em Atos, Deus veio salvar a todos. Hoje, ou nas cruzadas, né, não quero ser tão, de repente, tão crítico assim, Deus tem lado. Em Atos, Deus chama ao arrependimento. Hoje, Deus nos chama para conquistar. Deus nos chama para conquistar. Estudando história com os nossos filhos, né, a gente tem que estudar, a prova está chegando. E estava lá, os portugueses chegam no Brasil, lá, Cabral, aquela coisa toda, e eles vão embora, o que eles deixam como marca da conquista dele? Aqui no Brasil, o que eles deixaram? Uma cruz. Nós vamos deixar uma cruz para qualquer pessoa passar aqui, elas entendam que isso aqui tem dono. Olha que loucura, a cruz não é mais sinal onde os nossos pecados foram punidos em Jesus Cristo. A cruz se transformou um sinal de conquista. Então, em Atos, a igreja cresce dando a sua vida. Na igreja atual, a igreja cresce explorando vidas, tirando vidas. E a gente precisa entender a nossa história. A gente precisa entender e fazer aquela pergunta, como eu comecei a mensagem, como é que nós viemos parar aqui, nessa situação? O que aconteceu ao longo da história que a gente se perdeu? E viu hoje a igreja, é claro, nós não podemos nivelar todos por baixo, a gente não está falando de tudo, mas a gente está falando de muita coisa que a gente vê. E como é que a gente veio parar aqui? E a gente começa a entender que a mensagem não é mais a mesma. E a comunhão também não é mais a mesma. Existe um teólogo francês, ele fala essa frase, eu acabei de ler um livro dele incrível, e ele fala o seguinte, eu destaco, quando o cristianismo se torna hegemonia, ele corre o risco de perder o seu caráter profético e servo. Quando nós chegamos ao poder, nós perdemos a nossa profecia. Quando nós chegamos no lugar onde as coisas podem ser feitas do nosso jeito, nós perdemos a nossa característica de servo. Então, a palavra Cristo, né, ela gerou várias outras derivativas no português. Como muitas palavras do português geram derivativas. Da palavra Cristo, nós chegamos na palavra cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Da palavra Cristo, nós chegamos ao cristianismo, que é o conjunto de doutrinas de Cristo. Mas também a palavra Cristo gerou uma palavra que se chama cristandade. E cristandade, irmão, é entidade política de valores cristãos. Está na moda isso, não está? Defender os valores cristãos. Né? Isso parece até tema de campanha. Defender os princípios cristãos. Né? O Elon Musk deu uma declaração que parece ser piedosa e bonita. Né? Eu acredito nos princípios de Cristo. Jesus não foi um bom conselheiro. Não, Jesus não foi um bom mestre. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Ele não foi apenas um homem espetacular, como Buda, como Gandhi e como muitos outros que estão aí, né, que a história diz que foram homens espetaculares. Jesus é o Filho de Deus que entrou na história para nos reconciliar com Deus. Ele é o nosso Salvador. E aqui eu construo mais uma vez um paralelo, para que fique muito claro para a gente que cristianismo é um movimento de fé baseado em Jesus. Cristandade é um sistema religioso e político aliado ao poder. O cristianismo, o evangelho é vivido ao chão da vida. É vida na vida, irmão. É no partir do pão. A cristandade é o evangelho adaptado à lógica do trono. O cristianismo, a igreja são as pessoas, mas na cristandade, as pessoas são massas de instrumento político.
No cristianismo, a marca é o amor, o serviço, o discipulado. Na cristandade é controle, ordem e domínio. Sabe aquela coisa de paternidade espiritual? Sabe, o crente não pode fazer nada sem falar com o líder dele. O cara vai comprar um carro na concessionária, pega o telefone e fala, meu líder, tem um carro branco e um preto, qual que eu compro? Aquela manipulação, aquela coisa horrorosa. Cristianismo, a cruz é sinal de entrega e arrependimento. A cristandade, a cruz é sinal de conquista. Existe uma diferença muito grande, irmão. E aqui eu peguei uma figura, que mais uma vez foi noticiário também de semana retrasada, de uma melancia do século XVII. E a melancia dos tempos atuais. Olha que loucura, como era a melancia há 300 anos atrás e como é a melancia de hoje. Ela era mais esbranquiçada, ela era mais amarga. A melancia de hoje ela é mais docinha, né? Ela é diferente. E o que aconteceu ao longo da história? Mudanças genéticas. O homem adaptando ao seu paladar. O homem mexendo em estruturas, em fundamentos, para que seja mais palatável, para que seja mais gostoso, para que ele sirva mais. E uma coisa é certa, a gente pode fazer isso com frutas, eu não sou contra. O que a gente não pode fazer isso é com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. A mensagem é uma só. Uma mensagem que nos leva ao chão, que nos humilha, mas a mesma mensagem que nos humilha também é a mensagem que nos exalta. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E a Bíblia também diz, humilhai-vos, pois debaixo da mão poderosa de Deus, que no tempo oportuno Ele te exaltará. Então também eu não quero aquela mensagem da desgraça, a mensagem da pobreza. Não é isso que nós estamos falando. Porque o Evangelho começa com arrependimento, mas nos leva à adoção de filhos. Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Agora a gente não pode perder Cristo na mensagem. Não podemos perder Cristo, é Ele que é o autor, é Ele que é o consumador da nossa fé. É por causa dele que nós temos livre acesso a Deus. A minha oração não é mais forte que a sua, e a sua não é mais forte do que a minha. Todos nós em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Deus escuta a minha oração como escuta a sua. Agora é claro que juntos nós podemos orar e pedir e clamar, porque existe força na unidade. Existe força na comunhão. Existe força no partir do pão. E parece que essa mensagem nós estamos perdendo ao longo do tempo. Então, o que tinha a igreja de Atos, a gente pode agora se perguntar, a mensagem de Cristo, a perseverança na oração. A oração tinha um valor, irmão, mas não é aquela oração que a gente fala assim, Deus, faz aquilo que eu estou pedindo. A gente não pode orar dessa forma? Claro que pode. A Bíblia diz, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Mas a Bíblia também vai dizer que o caminho dele é mais alto do que os nossos. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a maturidade cristã me faz orar, não para que Deus faça o que eu quero, mas para que eu entenda o que ele quer, porque a vontade dele é melhor do que a minha. Isso é tudo a maturidade da fé. Então é a perseverança da oração, é o partir do pão. Nós somos uma família, comunhão, é a simpatia do povo. As pessoas não têm ojeriza da igreja, as pessoas têm curiosidade de participar, de ver, de querer saber o que está acontecendo lá. Não é mais um lugar de escândalo, é um lugar onde gera nas pessoas uma empatia, uma curiosidade de viver e experimentar aquilo que está lá. E a gente corre o risco de olhar para Atos e dizer, então vamos vender nossas propriedades? Então vamos comer pão junto, tomar um café da manhã juntos? É isso que Atos está falando? Claro que não, porque Atos não nos ensina o que fazer, mas Atos nos ensina o que nós devemos ser. Porque é isso que o Evangelho faz com a gente, irmão. Ele nos transforma o nosso coração, transforma a nossa natureza. Não existe métodos de crescimento para a igreja, não existe fórmulas, não existe um jeito de salvar pessoas. Cristo faz, é Deus que salva. É a mensagem que é poderosa para fazer e para realizar. E essa mensagem nos transforma, a ponto de eu poder chamar você de meu irmão e chamar você de minha irmã. E aqui a gente chega no segundo fundamento da mensagem, que ser igreja, irmão, é ser família. Deus é Pai, se Deus é nosso Pai, se a gente ensina que nós podemos chamar Deus de Pai,
É porque todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos em Cristo. E aí a gente começa a mudar um pouco a rota. Né? Eu posso olhar para a minha história de fé e fazer muitas críticas, porque muitas das vezes, como um pastor, talvez 70% do meu tempo estava mais ligado a práticas administrativas. Talvez 80% ligado a questões administrativas e 20% a questões ministeriais. E a pergunta é, será que foi para isso que Deus me chamou? Para estar num lugar que nos consome 80% de partes administrativas? Faz parte, problemas administrativos, mas a partir do momento, irmão, que a gente perde a centralidade, a essência da igreja, a gente se perde como filhos de Deus. E fica fácil a gente fazer uma autocrítica, não para os outros agora, mas para a gente mesmo. Sabe, o que nós viemos buscar na igreja? Quando você sai de casa nesse frio, por essa manhã, o que você vem buscar aqui? E se a sua resposta é, eu vim buscar algo para mim, eu vim buscar algo que é só para mim, me desculpa, você está buscando um Deus errado. Eu não quero dizer que Deus não possa fazer algo em particular para você. O nosso Deus, a gente canta, Ele é Deus de milagre, irmão. Deus faz coisas sobrenaturais. Mas o chamado da mensagem nunca é uma realização pessoal. O chamado de Jesus é o chamado para arrependimento, é o chamado para adoção de filhos, é o chamado para uma missão, é um chamado para transformação. Olhar para si mesmo e dizer, como eu me posso parecer mais com Jesus? Como eu posso ser uma bênção na vida do meu irmão? Em tempos que a gente coloca nomes de cultos, né, como se fosse um cardápio, né, o culto da vitória, o culto da cura, o culto de A, de B, de C. Irmãos, olha só, eu quero só que você entenda o propósito da coisa. Não quero que você pense em nenhuma igreja nesse exato momento que faça isso dessa forma, porque eu não estou lá para saber o que acontece lá, eu não quero estar criticando o que acontece lá, mas eu estou falando para você o que nós temos buscado na igreja. A primeira igreja buscava partir o pão com o irmão que está ao lado. A primeira igreja buscava sanar, sabe, as demandas com os irmãos que estavam do lado. Ou seja, não é uma fórmula. O que eu estou dizendo aqui é que a preocupação dos crentes do primeiro século era ser uma bênção na vida de outra pessoa. Eu quero ser uma bênção na vida de outra pessoa. Porque essa mensagem pregada, porque esse Cristo, o Filho de Deus que morreu por mim, eu estava perdido, eu estava distante, agora eu posso ser chamado de filho, eu posso ser uma bênção na vida de alguém. E aqui a gente começa a entender e a recuperar a essência da igreja, porque a gente não caminha, irmão, a gente não caminha por aquilo que vê, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Existe uma carta, é chamada de Carta de Diogneto, que foi uma carta escrita aos cristãos do primeiro século. Alguém escreveu para essa pessoa, endereçada, não sabemos quem escreveu. Mas quem escreve a percepção dos crentes do primeiro século. Olha, eu vou ler um trecho da carta, porque ela é grande demais, mas esse trecho para mim me chama muita atenção. Ele está falando dos crentes. Ele está dizendo o seguinte, os crentes, né, vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Casam-se como todos, e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, as com a sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram.
fazem o bem e são punidos como malfeitores, são condenados e se alegram como se recebessem a vida. Essa é a percepção da igreja do primeiro século. Alguém que é perseguido, mas não está deprimido por causa disso. Alguém que não tem muito e não está questionando a Deus porque não tem muito. Alguém que não vive conforme os valores da cultura e não está falando para Deus para dar aquilo que a cultura diz que a gente precisa ter. É alguém que vive conforme Cristo. Em tempos hoje, irmão, que infelizmente a gente vê riqueza, glória e conquistas encharcando a mensagem de Jesus, nós precisamos olhar para a história e nos lembrarmos que se nós chegamos aqui, os nossos primeiros irmãos viveram dando a sua vida por essa mensagem. E isso formata toda a nossa forma de ver igreja, de ser igreja e de orar ao Senhor conforme aquilo que, não mais como o mundo quer nos oferecer, mas conforme o próprio Deus tem a nos dar, a vida que Ele quer nos dar. E aí eu digo para você que não existe lugar mais espetacular para nós vivermos família como igreja. E a palavra família, irmão, ela precisa ser entendida por nós. Por quê? Eu até estava conversando com, acho que o Rodrigo, né, que nós levamos 5 anos para ter filho. Todo o nosso dinheiro, irmão, era gasto com viagem. Todo. Você chegava lá em casa, irmão, não tinha um banco para sentar. Tudo era viagem. Tinha um sofazinho lá do escritório, né, tinha uma televisão, tinha, claro, nossa cama, nosso armário, sala, essas coisas, a gente não quer saber, irmão. Dólar R$2, naquela época, a gente meteu o pé no acelerador, irmão, e viajamos muito. Lugares bacanas, restaurantes bons. E aí vem primeira leva de filhos, segunda, em seguida, terceira leva de filho. E as viagens acabaram. Né? Agora, você tem um recurso para viajar, mas você olha aquelas 3 pessoas e você fala o seguinte: agora o meu recurso é para vocês. Agora, eu abro mão de estar em lugares, eu abro mão de estar em coisas extraordinárias. Quando a gente vê aquelas 3 crianças juntas, para a gente aquilo já é a maior alegria, é suficiente, porque é a nossa família. É a nossa família. E quando a igreja de Atos diz que eles tinham tudo em comum, me remete um pouco a essa coisa de família, de olhar para o outro e não ser mais indiferente com o outro. Não é mais entrar e sair da igreja como, eu preciso da minha bênção, não saio, se eu não agarrar o anjo, eu vou ver. Não é isso. A gente entra na igreja, a gente glorifica aquele que é digno de ser glorificado. A gente agradece a redenção e a gente olha para o lado e fala para o nosso irmão: como é que eu posso ser uma bênção na sua vida? Como é que eu posso te servir como o Senhor tem me servido? E a gente vai deixando de lado aquela mensagem centrada no homem, centrada em nós mesmos. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado da gente, a verdade é essa, irmão. Se a gente parar para agradecer, ninguém aqui tem o que quer, mas todos nós podemos ver a fidelidade de Deus em cada detalhe. Deus tem nos ajudado, você está de pé, você chegou aqui. O Senhor tem sustentado a sua casa, a sua família. Deus tem nos dado força e coragem para avançarmos. E agora, convido você a ficar de pé, senão eu vou me alongar demais. Eu convido você, essa manhã, a fazer uma reflexão do seu cristianismo. Todos nós pregamos um evangelho para nós mesmos, a verdade é essa. E é muito importante a gente olhar para esse evangelho que nós estamos pregando para nós. Olharmos para a Bíblia e nos perguntarmos: é isso que é ser discípulo de Jesus? É isso que é ser igreja? E sabe, e com muita coragem e com muita ousadia, nós fazemos uma oração sincera para o Senhor, dizendo: Senhor, muda o meu coração. Muda o meu coração, eu tenho um coração muito voltado para mim mesmo. Eu quero um lugar que supra a minha expectativa.
Eu quero uma mensagem que supra a minha demanda. Né? Eu quero um lugar onde as pessoas possam me servir. E a proposta do Evangelho é completamente diferente. Se esvazie, se encha do Senhor, seja uma bênção. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus entrar na sua casa, deixa Deus começar a arrumar as coisas. Sabe, não duvide do amor de Deus, não duvide do caráter de Deus. A partir do momento que nós o reconhecemos como nosso Senhor, irmão, Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor da nossa vida. Então, quando as coisas acontecem, alguma coisa errada acontece na nossa casa, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar, nós temos um Senhor dentro da nossa família. Nós temos um Senhor dentro da nossa casa. E Ele tem cuidado de todas as coisas. Eu, graças a Deus, eu tive esse privilégio de experimentar o senso de família na igreja, né? Em momentos que a gente passou tão difíceis, e ver pessoas colocar a mão no seu ombro e dizer, olha, nós estamos juntos, olha, pode contar comigo. Pessoas que a gente não tem tanta intimidade, pessoas que a gente, talvez, numa lista de aniversário, nem seriam convidadas. E naqueles momentos mais difíceis, essas pessoas, porque são discípulas de Jesus, elas tocam o nosso ombro e dizem, pode contar comigo. Não existe mais nada poderoso do que isso, irmão. É Deus se movendo através da igreja. Não é mais aquela coisa individualista do tipo, Deus, faz na minha vida, eu quero ver o céu abrir, eu quero que o anjo venha. Tudo para mim. E Deus está falando, o céu vai se abrir, o anjo vai vir, mas o anjo vai vir na forma do seu irmão. O anjo vai vir, a resposta vai vir, a bênção vai chegar na comunhão, no partir do pão. Quando um decide compartilhar, quando o outro está precisando, quando um decide ser uma bênção. Irmão, não existe mais nada poderoso quando a gente decide ser uma bênção, ao invés de buscar uma bênção. Lembra a promessa de Abraão? Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Porque através de Abraão, Cristo viria ao mundo. Nós carregamos algo poderoso, irmão, o Espírito Santo, como foi pregado aqui no último domingo. E esse Espírito Santo, ele gera em nós uma fonte de vida, uma fonte de vida. O que mais o diabo quer, irmão, não é nem tirar a gente da igreja, porque você viu que o diabo mudou a estratégia. Ele matava, ele diz, meu irmão, quanto mais eu mato, mais esse povo cresce. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a mensagem. Eu vou mudar a forma. Eu vou mudar os objetivos. Eu vou trazer a individualidade para a igreja. Eu vou tirar Cristo da mensagem, vou colocar as conquistas, os prazeres. E deu certo. E deu certo. A igreja que então crescia por perseguição, agora ela cresce com outros interesses. Irmão, que isso não venha habitar o nosso coração. Que isso não seja o centro do nosso coração essa manhã. Que a gente possa voltar à essência. Sabe, a essência do que é ser igreja. A essência de uma palavra simples. Ah, pastor, eu queria uma coisa mais profunda. Eu queria, amém, irmão. O Espírito Santo vai te dar algo mais profundo. A mensagem é simples. Deus nos salvou, nos redimiu. Somos filhos. E hoje nós somos uma grande família. Vivemos uns para os outros e todos para Deus. Amém? Eu queria que você... Quem não pegou ainda o pão, levanta a sua mão, a gente vai levar o pão até você. Todos pegaram o pão? O kit ceia? Então eu vou pedir para você não abrir. Tá? Esse kit aqui está fechado, tá? Lacrado. Já abriu? Se abriu, pega outro. Porque nós vamos tirar aqui uns 5 minutos. Eu quero te convidar, você fala, pô, mas eu não falo com ninguém, sou tímido. Sai do seu lugar, irmão. Troca o cálice com alguém. Dá uma palavra de encorajamento para essa pessoa. Sabe, talvez essa pessoa chegou aqui, o que ela precisa é ouvir alguém tocar no ombro dela e dizer, Deus está fazendo algo na sua vida. Siga firme. Não desista do Senhor. Não desista. Deus tem algo extraordinário. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Quero convidar, enquanto o louvor vai cantar uma canção, dá um abraço aí em umas 10 pessoas. Mas seja um agente de bênção na vida dela. Amém? Um agente de boas notícias. Que ela possa encontrar força e coragem em você, porque nós encontramos em Cristo.